Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, professor. Vocês, gente? Boa noite, professor. Bom, gente, vamos conversar aqui. Como que eu estava pensando em fazer hoje na aula, né? Primeiro eu queria fazer uma revisão, né, do conteúdo que vai cair na prova, tudo bem? Aí a gente vai fazer uma rápida revisãozinha sobre o conteúdo teórico, que basicamente eu não vou cobrar muito conteúdo teórico na prova, tá? Eu vou cobrar mais aquelas continhas que a gente fez durante os exercícios da plataforma. Então, eu vou fazer uma revisãozinha sobre a parte teórica, vou fazer alguns exercícios com vocês para a gente revisar todo o conteúdo. E aí, depois, eu queria fazer o exercício avaliativo hoje. Pode ser assim? Pode. Pois é, o teórico é melhor, mas o teórico ele não tem muita importância para a gente, né? Então, o importante para a gente são as continhas. Tá certo? Mas a gente vai dar uma treinada aqui agora. E aí, o que que nós vamos fazer? A gente vai fazer alguns exercícios, revisar o conteúdo das continhas. E aí, depois eu vou colocar alguns exercícios para vocês fazerem. E aí, eu vou colocar alguns exercícios para vocês, certo? Para vocês fazerem o exercício avaliativo, valendo os 2 pontos. Aí, depois que todo mundo terminar, a gente volta e corrige os exercícios. Combinado? Pode ser assim? Combinado, professor. Então, vamos começar, então. Vamos. Professor, como vai ser enviada essa atividade para o senhor? Eu vou colocar um link para vocês no Google Classroom. Tanto no Google Classroom, tanto quanto no Google, na plataforma, quanto tanto no WhatsApp. E aí vocês vão fazer e já vão marcar a resposta lá. E aí essa resposta já vai direto para mim. E aí, quando todo mundo terminar, aí tem que esperar todo mundo terminar, porque aí eu vou bloquear a liberação de vocês mandarem para mim, né? E aí, depois que todo mundo terminar, a gente volta, corrige os exercícios e eu já mando o feedback para vocês, por e-mail, tá bom? E aí, Fechou, professor. eu vou pedir para vocês não errarem o e-mail, porque muita gente colocou o e-mail errado das aulas passadas que eu fiz e aí não recebeu o feedback, né? Aí depois eu vou mandar também. Mas aí, o que que vocês podem fazer? Todo mundo aqui tem Gmail? Tem alguém que não tem Gmail? Eu não tenho. É só É? e-mail. Tá. Então, assim, oi? O meu é Hotmail. Tá. Tá bom. Quem tiver Gmail, de preferência, coloque Gmail. Quem não tiver, coloque o e-mail que você tem, que aí depois a gente vai, se não der certo, né, eu depois coloco lá no Google Classroom para todo mundo dar as notas de todo mundo com feedback, tá certo? Ok? Iano, Oi, licença, boa noite. boa noite. Deixa eu te perguntar, esse exercício avaliativo em que você está falando, ele vai valer só até hoje e são quantas questões mesmo? É rapidinho, são 5 questões só. Eu acho que vocês terminam ele em 40 minutos, no máximo, estourando. Tudo bem? Ah, sim. E deixa eu te perguntar, ele é os que vai valer os pontos, aqueles 2 pontos? Sim, é ele que vai valer os 2 pontos. Da N1 ou da N2? Da N1, né? Da N1, da N2 vai ter um outro mais pra frente, tá certo? Ah, sim. Então tem que tentar fazer de tudo para acertar todas as questões. Sim, acredito que vocês não vão ter dificuldade não, tá bom? São 5 questões bem simples e a gente vai revisar todo o conteúdo agora, tá bom? Ah, não, então tá bom. Obrigado, viu? E também, quem não puder fazer hoje, né? De preferência faz hoje, tá, gente? Porque vocês já estão estudando para a prova está no mesmo nível dos exercícios avaliativos.
Mas quem não puder, vai ter um exercício de reposição, tá bom? Para caso alguém não puder vir, vocês já falam para os meninos que eles ficam doidos aí, querendo saber se pode fazer de novo. Pode fazer, mas de preferência faz hoje, que hoje é mais fácil, tá? Hoje a gente vai revisar, vocês já vão estar estudando para a prova, né? E o exercício de reposição, vou fazer ele um pouquinho maior, né? Para castigar um pouquinho quem não veio. Mas de qualquer forma não vai ser difícil, tá bom? Certo? Então vamos começar então. Olha, basicamente o que a gente vai... Peraí só um pouquinho. É isso. Basicamente, o que vai cair na prova é cálculo de solução, certo? Vocês lembram o que é solução? Solução é uma mistura, né? Então, nós vamos falar de misturas, né? Na maioria das vezes, misturas homogêneas, né? Então, a mistura homogênea, ela fala que eu tenho dois componentes, pelo menos, tá certo? Na farmácia, o importante é solução homogênea líquida, tá certo? É a mais importante de todas. Então, a gente tem que focar nesses cálculos de solução líquida. Gente, vocês têm que aprender esse cálculozinho, que daqui para frente vocês vão precisar muito na química farmacêutica, na química analítica, certo? No controle de qualidade físico-químico e microbiológico. Então, isso daqui é muito importante. Diria que é a parte mais importante da físico-química para vocês chegarem bem nas outras químicas que vão ter mais para frente, tá certo? E, de certa forma, não são cálculos difíceis. Eles se resolvem em regrinhas de 3 e a gente só não pode esquecer de alterar a unidade da fórmula e também não podemos esquecer daquele cálculozinho do mol que a gente aprendeu. Então, basicamente, é só isso, tá bom? Bom, então uma solução, ela tem dois principais componentes, o soluto, certo? E o solvente. Geralmente o soluto é sólido, tá certo? Mas ele nem sempre é sólido, ele pode ser líquido, né? Mas o soluto, geralmente, ele é sólido e é o que está em menor concentração, certo? E geralmente o solvente é líquido. E é o que está em maior concentração. Tudo bem? Basicamente é isso. Uma solução é uma mistura de dois componentes, onde tem um de menor quantidade e o outro de maior quantidade. Geralmente, o soluto ele é sólido, o solvente ele é líquido. Beleza? Bom, nós temos alguns tipos de soluções. Nós temos a solução não saturada, a solução saturada com corpo de fundo e a solução supersaturada. Qual que é a diferença entre elas? A solução não saturada, a gente pode falar que ela é uma solução diluída. O que significa isso? Tem pouco soluto no solvente, tá certo? Uma solução saturada, ela tem a concentração máxima que o solvente consegue dissolver o soluto, certo? E isso a gente consegue visualizar numa curva de coeficiente de solubilidade. Não sei se vocês lembram, a solubilidade de um soluto em um solvente, ela tem uma curva de coeficiente de solubilidade, que depende muito da temperatura do sistema, certo? Tudo bem? Então, a solubilidade do soluto em solvente depende, né, das estruturas químicas e também da temperatura. Quando a gente correlaciona a solubilidade com a temperatura, a gente tem um chamado coeficiente de solubilidade, que é aqueles gráficos que a gente viu nos exercícios anteriores e nós vamos revisar alguns aqui agora. Tudo bem? Então, uma solução não saturada é uma solução diluída, na qual tem pouco soluto e muito solvente.
Uma solução saturada significa que eu tenho o máximo de soluto que está dissolvido no solvente. Se ele está dissolvido no solvente, a solução saturada ela é homogênea e tem só uma fase. Tudo bem, gente? Já a solução saturada com corpo de fundo, ela tem duas fases. Por quê? Porque tem mais soluto do que o solvente consegue dissolver. Então, eu tenho soluto diluído na solução e eu tenho soluto não diluído, que é o famoso corpo de fundo. Tudo bem? E uma solução supersaturada é uma concentração do soluto acima da capacidade que o solvente tem para solubilizar normalmente o soluto. Só que devido a algumas condições especiais, ele consegue, de alguma forma, solubilizar uma quantidade maior de soluto do que normalmente a solução ou o solvente permite. Tá certo? Por alguma variação de pressão ou então uma variação brusca de temperatura, eu consigo produzir essa solução. Falar a definição de solução de novo, por favor. Tá. Só terminar da supersaturada. Então, ela é uma solução extremamente instável, tudo bem? Porque eu tenho muito mais soluto do que é permitido ter nessa solução. A solução, ela é uma mistura homogênea, certo? Então, ela tem dois componentes. E lembra que é uma mistura homogênea? É uma mistura que só tem uma fase a olho nu, né? Então, se ela é uma mistura homogênea, ela tem uma coisa que tem maior quantidade e uma coisa que tem menor quantidade. A coisa que tem em menor quantidade a gente chama de soluto. Geralmente, esse soluto é sólido, tudo bem? Por isso que a gente mede a concentração do soluto, na maioria das vezes, em gramas. E, na maioria das vezes, o solvente, que é o que tem maior quantidade, geralmente ele é líquido. Por isso que, na maioria das vezes, a gente mede o solvente em litros. Tranquilo? Melhorou? Tudo bem? Podemos seguir? Pode, gente? Por mim, sim. Então, vamos. Bom, então quais são as formulazinhas utilizadas para expressar concentração de soluções? Gente, o que vai cair na prova é isso daqui, ó. É coeficiente de solubilidade e essas 4 formulazinhas aqui e a diluição, tudo bem? 5 formulazinhas para decorar e interpretar gráfico de coeficiente de solubilidade. É só isso que vai cair na prova, tá certo? Bom, então o que é concentração? Concentração é uma medida de quantidade de soluto sobre o volume total da solução, certo? Então, a concentração, ela é a massa do soluto em gramas. Vamos lembrar sempre da unidade, tá? Dividido pelo volume em litros. Tudo bem, gente? Certo? Título. O título é uma proporção entre a massa do soluto sobre a massa da solução, certo? Então, o importante do título é que eu tenho que ter unidades iguais. Se eu tenho a massa do soluto em gramas, tanto a massa do soluto como a massa da solução tem que ser em gramas também, tá certo? Então, aqui no título, não importa a unidade, se é gramas, ou se é litros, ou se é ml. O que importa é que as 3 massas que vão entrar na proporção, elas têm que serem iguais. Tudo bem? Tranquilo? Bom, e se eu pegar o título e multiplicar por 100,
eu tenho a porcentagem do soluto na solução. Tudo bem? Não tá aparecendo, gente? Para mim tá. Tá aparecendo. Pra mim também tá normal. Uai, por que será que Por só... enquanto, tranquilo. A minha aqui só tá recortando de vez em quando que você tá falando. É? Uhum. Acho que é a instabilidade da internet. Deve ser a internet, né? Professor, mas esses conteúdos que o senhor passa não é difícil, não. O difícil é na hora da conta. É. Oi, Mas... Iano. Assim, eu acho. Uhum. Diga. Iano, licença. Toda vez que eu colocar em alguma coisa em título, que eu vou ter que fazer a fórmula massa 1, que é igual a massa de soluto, que é a massa de soluto mais a massa de solvente. Eu sempre vou ter que multiplicar por 100 para me saber a porcentagem, porque ela sempre vai ter em porcentagem? Não. Depende do exercício. Se ele pedir o título, você não precisa. Se ele pedir a porcentagem, aí você precisa. Ah, Tá sim. bom? Obrigado. Depende do exercício. Deixa eu ver como é que tá a situação da minha internet aqui. Ô, senhor. A minha internet tá boa aqui, gente. Eu acho que não é minha internet, não. Eu acho que é a minha aqui em casa. A minha tá boa. Porque de vez em quando a minha também tá ruim, né? Uai, eu vou colocar aqui de novo para ver se aparece aqui tudo de novo. Porque, engraçado, né? Para alguns alunos tá aparecendo e para outros não. Bom, agora tá todo mundo vendo? Sim. Peraí só um pouquinho, gente. Só o da Silvana que não tá dando certo. Bom, gente, então vamos lá. Quanto ao título, tranquilo. Quanto à concentração comum, tranquilo, gente? Certo? Bom, agora, diga, pode falar. Essa parte é ok. O difícil mesmo é igual o Gustavo falou, na hora de fazer a conta. Uhum. Certo, Mas beleza. interpretar. A gente vai fazer um monte de conta agora para vocês ficarem bem seguros, tá bom? Fechou. Eu vou terminar de explicar aqui as formulazinhas e aí a gente vai fazer exercício, tá bom? Tá. Bom, aí o outro é a concentração molar, né? A concentração molar é a mesma coisa que a concentração comum. A diferença é que eu não vou medir a massa ou o número de soluto em gramas, e sim em número de mols, tá certo? Por um volume, lembrando que esse volume tem 100 litros, assim como a concentração comum. E o número de mols a gente mede em mol mesmo, tá certo? Bom, e por último a densidade, tá certo? Aí aqui vocês têm que só tomar um cuidadinho, que a densidade não é a densidade de uma substância pura, é a densidade da solução, tudo bem? Então, a densidade da solução é a massa da solução, então é a massa do soluto mais solvente, dividido pelo volume da solução, que é soluto mais solvente, tudo bem? Então, são essas 4 formulazinhas, mais a
fórmula da diluição. Vocês lembram da fórmula da diluição? A densidade, Oi? a densidade, ela é dada em gramas e depois ml por centímetros cúbicos? Isso, é gramas por ml, né? ml é igual a centímetros cúbicos, tá bom? É gramas por ml, sendo que ml é sinônimo de centímetros cúbicos, tá bom? Certinho, obrigada. Certo? Bom, o que é a diluição? Quando eu pego uma solução muito concentrada, o que é uma solução muito concentrada? Ele tem muito soluto e eu adiciono só solvente para eles. Você concorda que a concentração vai mudar quando eu adiciono mais solvente em uma solução concentrada? Sim. Vocês concordam? A concentração na relação de massa sobre o volume. Se eu estou aumentando o volume do solvente, concorda que a concentração ela vai diminuir? Porque eu vou ter menos massa em proporção à quantidade de solvente que aumentou porque eu adicionei solvente? Tudo bem? Mas concorda que a quantidade de massa ou o número de mols do soluto, ele vai ser igual tanto antes de colocar o solvente quanto depois? Sim, gente. Sim. Então eu posso chegar a essa conclusão, né, que o número de mols inicial é igual ao número de mols final, certo? Ou então, né, a massa inicial do soluto é igual à massa inicial do solvente, a massa final da solução, certo? A massa do soluto final em solução. Como eu só estou adicionando solvente, a massa e o número de mols vai ficar igual. E aí a gente chegando nessa formulazinha, né? Eu posso falar que a massa do soluto é igual à concentração vezes volume. E eu posso falar que o número de mols, né? A formulazinha aqui da molaridade é número de mols sobre volume, não é? Eu posso falar que o número de mols é igual a molaridade vezes volume, não é? Certo? Então, eu posso chegar a essa igualdade. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Pode ser uma concentração em gramas ou uma concentração em mol. Então, a molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Tá certo? Lembrando que o volume, ele pode ser ou em ml ou em litros, neste único caso aqui, tá bom? O que eu não posso esquecer? Se um tá em ml aqui, o outro aqui tem que estar em ml. Se um tá em litro aqui, o outro tem que estar em litro aqui também. Tranquilo, gente? Tranquilo quanto aos conceitos? Sim? Não? Professor, explica essa parte, por gentileza, novamente. Novamente, o quê? O soluto aqui, ó, é M soluto igual a C. Aonde? MC? Aonde que você tá vendo isso? Aqui? É isso aí, bem, isso. Só, vamos lá. Concentração é igual a massa do soluto sobre o volume da solução, não é? Isso daqui é uma igualdade. Posso multiplicar cruzado? Ó, vou multiplicar cruzado, ó. Então, massa vezes 1, né? É igual a concentração vezes volume, não é? Concorda? Isso. Então, lembra que a massa inicial ela é igual à massa final? Porque numa diluição eu só adiciono solvente. Se eu adiciono solvente, a massa do soluto não muda. Imagine que eu preparo um suco de laranja e pus muito açúcar, né? Então tá muito doce. Aí eu adiciono mais água. Se eu adiciono mais água nesse suco de laranja, a quantidade de massa ou a quantidade de mol de açúcar vai mudar?
Não, né? O que vai mudar é a concentração, a proporção de açúcar em quantidade de solvente que vai ser diminuída a concentração. Então, eu posso falar que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Por quê? Porque o número de massa nos dois vai ser igual. Tranquilo? Sim, Sim? De verdade? sim. Podemos ir para os exercícios então, gente? Então, qual que é a parada aqui da dificuldade que vocês têm, gente? A dificuldade é saber que fórmula que vocês têm que usar, não é isso? Vamos lá Sim. fazer o primeiro exercício. Vamos lá. E às vezes a fórmula, o manejo dela, professor, às vezes é Sim, como aplicar, entendeu? certo. Bom, esse daqui, ó, vai ter um desse daqui na prova. Esse é muito fácil, que é o coeficiente de solubilidade, tá bom? Vamos interpretar esse gráfico aqui. Ó, ele está falando a quantidade de gramas de soluto que eles conseguem dissolver em 100 gramas de água, tá certo? Então, os solutos são esses sais aqui, ó, tá vendo? Em determinada temperatura, ele tem uma quantidade de gramas que ele consegue dissolver, né? Então, isso daqui é a quantidade de gramas que ele consegue ser dissolvido em 100 gramas de água em uma dada temperatura, que é essa temperatura aqui, tudo bem? Tranquilo? Conseguiram interpretar isso? Bom, o exercício está pedindo para você assinalar verdadeiro ou falso. Vamos fazer aqui? Na prova não vai ser verdadeiro ou falso, não. Vai ser assinale a alternativa correta, tá bom? Vamos lá, então. Então, vamos lá. A substância mais solúvel em água a 10 graus Celsius é o nitrato de potássio. Vamos ver? Olha aqui a 10 graus Celsius. Vamos fazer uma linha aqui, ó. Gente, a 10 graus Celsius, olha a solubilidade do nitrato de potássio, 20 gramas. Óleo do sulfato de césio, 20 e poucas. Óleo do cloreto de amônia, 30 e poucas. Óleo do nitrato de sódio, 80 gramas. Então, qual que é o mais solúvel a 10 graus Celsius? Na opinião de vocês? O nitrato de sódio? Nitrato de sódio, não é? Pode. A 10 graus Celsius, cabe 80 gramas de nitrato de sódio em 100 gramas de água. Ele é o mais solúvel, não é? Concordam, gente? Todo mundo visualizou isso? Tranquilo, né, gente? Eu não entendi isso aí não, professor. Hã? Eu não entendi isso aí não. Eu também não entendi não, professor. Explica de novo, por favor. Olha só, gente. Isso daqui é um gráfico. Vamos lá. Certo? O que que o gráfico me mostra? A quantidade em gramas de substância que pode ser dissolvida em água. E aqui me mostra a temperatura, tá certo? Beleza? Vamos pegar dois sais aqui, esse sal e esse sal. E vamos pegar a temperatura, por exemplo, de 10 graus Celsius. Bom, o que que é essa curva aqui, gente? Essa curva é o coeficiente de solubilidade, tá certo? Significa o quê? Que nessa curva é aonde está saturado a quantidade máxima de sal que é dissolvido em 100 gramas de água, tudo bem? Então, quer dizer que concentrações abaixo dessa curva significa que está uma solução diluída. Concentrações acima quer dizer que aqui eu tenho mais sólido, mais soluto do que é possível dissolver na água. Então, aqui eu vou ter uma solução com corpo de fundo. Vou ter sólido não dissolvido. Tudo bem, gente?
Tranquilo? Certo? Então, vamos supor que isso daqui é 40 gramas. Isso daqui é 20. Tá certo? Bom, a 10 graus Celsius, essa substância A, ela consegue dissolver em água 20 gramas. E a substância B consegue dissolver 40 gramas. Tudo bem? Conseguiram ver isso? Então, a curva de coeficiente de solubilidade, ela me fala, no ponto que está lá no gráfico, é a quantidade máxima de sal que eu consigo dissolver em gramas em 100 ml de água, certo? Se eu pegar uma temperatura de 10 graus Celsius nesse gráfico que eu fiz aqui, o A, ele consegue dissolver 20 gramas e o B consegue dissolver no máximo 40 gramas, tá certo? Aí eu pergunto para vocês, quem que é mais solúvel em água a 10 graus Celsius? O A ou o B? O B. O B, porque ele permite uma quantidade maior de gramas de sal serem dissolvidos em água. Tudo bem? Foi, gente? Tá indo. Então essa é falsa, então, né, pessoal? Oi? Então essa A então é falsa. Não entendi nada. A A então é falsa? Tá, sim, a A é falsa, mas peraí, vamos continuar aqui. Beleza. Professor, o que Siga. acontece no gráfico é que quanto menor for as gramas, tipo, de soluto aí para solubilidade, mais concentrado ele vai ser? Bom, aí depende do que está perguntando, né? Aí depende do que está perguntando. Tá certo? Isso daqui não tem a ver com concentração, tem a ver com solubilidade. Então, tem que ver o tanto que ele consegue, tem a ver com saturação, tá certo? Saturação é diferente de concentração. Saturação é o máximo que o sal consegue diluir na solução sem precipitar, certo? Agora, concentração é uma quantidade de soluto em solvente, tá bom? Sim? Professor, deixa eu entender então. Então quer dizer que numa temperatura, aqui, ó, a substância mais solúvel em água, em 10 graus Celsius, seria então a NaNO3? É, porque ele consegue dissolver 80 gramas desse sal em água. Ah, entendi. E o Não, beleza. KNO3, ele só consegue 20. Tudo bem? Tudo bem. Ó, Tranquilo. agora, vamos voltar aqui no exemplo. Gente, se eu tiver uma quantidade de 30 gramas, tanto do A quanto do B, pergunto para vocês, a 10 graus Celsius, se eu colocar 30 gramas do sal A em água, vai ter precipitado? Sim. Sim, porque só cabe 20 gramas dissolvido, não é? Concorda? Agora, se eu pôr 30 gramas do sal B em água, vai ter precipitado? Não. Não, porque ele comporta até 40, não é isso? Então, no caso, a AB ela vai ser uma solução, no caso, insaturada, quando você coloca até 30 gramas. Uhum. Insaturada ou diluída. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Bom, todo mundo entendeu a alternativa A dessa daqui, que é falsa? Quer que eu explique de novo ou tá tudo bem? Vou seguir. O que, professor? Tá? O que o senhor falou? A A todo mundo entendeu? Sim, eu entendi. Então posso seguir para B, gente? Hum. Então vamos para B, então. Ó, a substância que apresenta menor variação de solubilidade de 30 a 80 graus é o cloreto de sódio. Então, variação de solubilidade
é se ele fica mais solúvel ou não na água quando eu altero a temperatura. Vamos pegar aqui, ó, de 30 a 80 graus. Gente, nessas curvas aí, quem que variou menos? O Cloreto de NaCl. sódio. O cloreto de sódio. Ele quase não variou, né? Concorda? Uhum. Então, ela é verdadeira, não é? Certo? Tranquilo? Sim. Então, vamos para C. A solubilidade de qualquer sólido aumenta com a elevação da temperatura da solução? Aí eu tenho que olhar Não. sal por sal. Errado, porque tem um aí que diminui a solubilidade com o aumento Isso. da temperatura. Qual que é o que diminui? Ce2, SO4, 3. Muito bem, o sulfato de césio, né? Esse daqui, ó. À medida em que eu vou aumentando a temperatura, a solubilidade dele vai diminuindo. Com todos os outros aumenta, mas o sulfato de césio não, né? Então, tá falsa, né? Letra D. A mistura de 20 gramas de cloreto de amônia com 100 gramas de água a 50 graus Celsius resultará numa solução insaturada. Vamos ver aqui, ó. 40 graus, 40 gramas, né? Cadê? Meu Deus do céu, 20 gramas a 50 graus Celsius. Então, vamos pegar o cloreto de amônia a 50 graus Celsius. Quanto que ele comporta, gente? Ele comporta quase 50 gramas, não é? Uhum. Certo? Então, se tem 20 gramas, a mistura é uma mistura insaturada? Sim. Sim, não é? Tem menos sal do que o líquido comporta para dissolver. Então, ela é verdadeira, não é? Certo? Em Vamos relação para... a esse tempo, eu não entendi muito essa questão. Eu também não. Você falar D? Isso. Ó, a Isso. mistura de 20 gramas de cloreto de amônia com 100 gramas de água a 50 graus Celsius resultará em uma solução insaturada. Então, ele quer saber a 50 graus Celsius. Quando eu colocar 20 gramas de sal, ela vai estar uma solução saturada, saturada com corpo de fundo ou insaturada. Lembra o que é cada um? Vamos voltar lá, ó.